Você já parou para pensar em tudo que você precisa levar para as entrevistas de emprego? Não? Se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te contar essas dicas que normalmente as pessoas não param para pensar. Elas se preparam muito para responder perguntas em entrevistas, ou que precisam colocar no currículo, mas elas não param para pensar no que elas precisam levar para as entrevistas. E te falo, isso pode fazer total diferença na sua contratação. Então, sem mais embromação, Eduardo, solte a vinheta. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou fundador aqui do Senhorente Carreiras, o seu canal de empregabilidade aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre entrevistas de emprego, mas eu quero fugir do padrão. Eu não vou te dar hoje dicas de como você se comporta numa entrevista, como você faz um currículo, ou que fases tem um processo seletivo. Hoje eu quero ir para o básico, mas um básico que muitos candidatos eles se esquecem. O que você precisa levar para uma entrevista de emprego? Eu te falo agora, eu vou te dar 6 dicas importantíssimas que realmente podem fazer diferença na sua contratação. E te falo mais, a 6ª dica é a mais importante e talvez a mais difícil de reproduzir. Não que as outras não sejam importantes, mas a 6ª dica eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua contratação. Então assiste esse vídeo até o final, tudo bem? Então vamos para as dicas. Primeira dica, e uma dica muito básica, levar o currículo. E aí pode parar para pensar, poxa, mas isso é tão básico, eu preciso levar o currículo sempre. Ou então, mas eu já mandei o currículo para ele, ou ele já tem o meu currículo, entrevistador, né? Eu não preciso mais levar o currículo. De verdade, leve o currículo, porque pode fazer muita diferença. Para pensar, o entrevistador também é uma pessoa, é um ser humano, comete erros, café derruba no currículo, pode ter inúmeros imprevistos. E sempre quando você tem uma cópia ali com você, você pode ajudar aquele entrevistador a lidar com imprevistos. Já aconteceu, por exemplo, de eu ter vários candidatos agendados durante o dia, eu não poder perder tempo com nada, além das entrevistas, e de repente a minha impressora quebrar, café cair em cima do currículo, e quando eu chego lá no candidato e pergunto, você trouxe um currículo? Dentro de mim assim, cara, por favor, traga o currículo, porque vai me ajudar bastante. Aí a pessoa fala, sim, trouxe, ou não trouxe. E aí você pode parar para pensar, né? Mas eu vou ser punido pelo erro do entrevistador? Não é questão de ser punido ou não. Mas se você tiver ali um currículo, você vai demonstrar 2 coisas. Primeiro, que você é uma pessoa precavida. E segundo, você vai ajudar o entrevistador, você vai gerar um sentimento positivo no entrevistador e isso vai contar a seu favor. Então, sempre leve cópias. Ainda também tem um outro fato. Às vezes você está indo fazer uma entrevista, mas você pode encontrar algum conhecido ou alguém que te oferte uma outra oportunidade de emprego. E quando você tem um papel ali para entregar para a pessoa, isso pode facilitar muito a sua empregabilidade. Beleza? Segundo ponto, esse aqui eu não vou me alongar muito, mas eu preciso falar dele. É sobre papel e caneta. Sim, hoje a gente vive num mundo digital, as pessoas utilizam muito celular, mas celular descarrega, celular dá defeito, celular é roubado, e muitas vezes ali na hora da pressa, é o papel e caneta que salva a gente, tanto para anotar uma informação importante, quanto para fazer alguma atividade lá na hora da entrevista, na hora de preencher uma ficha, qualquer coisa, e que realmente ali, pode ser que o local te dê todo o material necessário, mas pode ser que você ainda esteja num local, numa posição, num momento, onde esse papel e essa caneta não tenham sido ofertados, inclusive no meio da rua. É importante sim que você tenha ali o papel e caneta para você anotar todas as informações da vaga, tanto quanto salário, proposta, com quem você falou, assim como preenchimento de uma ficha ou qualquer coisa do gênero. Terceiro ponto. Esse ponto não vai servir para todo mundo, mas cada vez mais com esse mundo de redes sociais, ele pode ser útil. A questão do portfólio. Sim, o portfólio, para quem não sabe, gente, é uma espécie de arquivo de todas as suas produções. Normalmente, quem trabalha com portfólio são pessoas ligadas ao design ou a algum tipo de produção que você precisa provar que você fez. Logicamente, hoje, com as redes sociais, muitas pessoas utilizam suas redes sociais como um portfólio. Mas ainda assim, dependendo da situação, é sempre bom você ter ali um arquivo com você para que você possa ofertar para as pessoas, para elas olharem ali na hora.
Porque até dentro das empresas o Wi-Fi não funciona tão bem assim, nem sempre no local da entrevista tem um computador ali à mão do entrevistador, e ali na hora da entrevista, você mostrando o seu trabalho, isso você pode gerar um bom impacto no entrevistador. Ah, mas eu preciso andar com papel? Sim, é importante. Mesmo que você tenha sua rede social, mesmo que você tenha lá um link com toda a sua produção, você tenha teu Pinterest ou qualquer coisa do gênero, é sempre bom ter um impresso. Porque na hora da entrevista ali você pode mostrar e na hora você gerar uma boa impressão no entrevistador. Então carregue o seu portfólio com você sempre. Quarto ponto. Eu admito que eu sou uma pessoa meio distraída, eu me lembro como candidato, eu já perdi a oportunidade de emprego porque eu não levei endereço e nome da pessoa que me convocou ou que eu tenho que procurar lá na entrada. Isso é muito importante por vários motivos. Primeiro, porque já aconteceu de eu não encontrar a entrevista e eu não fazer a entrevista porque eu acabei não anotando e depois eu esqueci o endereço. Ou pior, muitas vezes as empresas fazem processos seletivos secretos. Às vezes o processo seletivo está sendo feito ainda com um funcionário lá na função e normalmente você tem um nome específico a procurar no local da entrevista. E aí, inclusive, às vezes é até recomendado, olha, não fale nada com ninguém sobre do que você está fazendo ali, além com a pessoa tal, tal e tal. E aí isso, gente, você não pode romper esse pedido, porque já aconteceu comigo de eu fazendo uma entrevista, eu como entrevistador, deixar essa dica para o candidato, que aí o candidato bicudo, boca grande, vai lá. Ah, eu tô procurando o Carlos Eduardo para vaga tal. E aí essa informação, porque sabe como que é a empresa, né? É rádio corredor o tempo todo, telefone sem fio, e aí a informação chegou lá no funcionário, só que tinha um porém. A vaga não era para substituir ele, era para contratar uma pessoa para trabalhar com ele. Mas como eu falei, telefone sem fio. A informação chegou nele deturpada, ele acreditou que seria substituído, isso deu uma confusão na empresa. E por quê? Porque o candidato foi bicudo, foi boca grande. Então, tenha com você sempre o endereço da empresa e o nome de quem te chamou. E caso você receba um contato telefônico ou uma mensagem de zap pedindo para você ir para uma entrevista, essa é uma pergunta que você tem que fazer. O endereço e quem você deve procurar no local. Isso é importantíssimo, beleza? Vamos agora para o nosso quinto ponto. Estou falando das cartas de recomendação. As cartas de recomendação nem sempre o entrevistador vai te pedir, mas é importante você ter, caso você as tenha, porque você prova para o entrevistador que você saiu limpo das empresas que você foi contratado, que você trabalhou nelas. Uma parte da entrevista é de fazer o checklist ali do seu currículo. Inclusive aqui em cima está passando um vídeo onde eu te falo todas as fases dentro de uma entrevista de emprego e o que você precisa fazer para se dar bem nelas. E aí, uma dessas fases é essa questão do checklist. Ah, por que você entrou nessa empresa tal? Por que você saiu? E por que você foi demitido? E muitas vezes o candidato, ele se embanana nessas respostas, ou ele não passa credibilidade na resposta dele. E a carta de recomendação, ela é clara, é batom na cueca. Tá lá, tá escrito e não tem como quebrar. E aí realmente você pode passar uma boa impressão para o seu entrevistador. E isso aí, inclusive, serve até de dica caso você esteja numa empresa. Quando você sair, peça uma carta de recomendação, porque ela vai servir muito para te indicar para outras oportunidades. Porque sim, nós entrevistadores, quanto maior o cargo, maior é a nossa preocupação de saber as recomendações. Então a gente pega o telefone e liga para as empresas. Mas é aquele papo, as empresas mudam muito. 5 anos atrás, normalmente a equipe não é mais a mesma. Então a gente pega o telefone e liga, ninguém sabe responder. Ou se a empresa for muito grande, muitas vezes o teu feito bom ou mal, ele não vai ser notado. Então, se você tem uma carta de recomendação, é porque você fez um bom trabalho, ou mais que isso, né? Você deixou uma boa imagem e isso vai contar a seu favor. E agora indo para o sexto ponto, que eu falei que era o ponto mais importante para uma entrevista, é você levar decorado e, se possível, num papel, as suas respostas para as principais perguntas de uma entrevista de emprego. E por que eu falei lá no início que elas são as mais difíceis?
Porque as outras que eu dei, elas são simples. Você leva o currículo, portfólio e assim por diante. Essa aqui não, essa aqui exige preparo. Então você tem perguntas ali básicas como quem é você, qual é o seu sonho, por que você está sendo contratado para aquela empresa, o que te interessou naquela oportunidade, por que você deve ser contratado, qual é o seu defeito, qualidade, enfim. Você tem várias perguntas que são básicas, mas que são feitas por praticamente todos os entrevistadores, mas que fazem muita diferença no processo de entrevista. Então tenha isso treinado na sua cabecinha, tenha isso anotado no papel. Logicamente, você não vai ler o papel para o entrevistador. Você vai responder ali de bate-pronto, como se fosse um bate-papo. Mas é bom você ter escrito que quanto mais a gente escreve, mais a chance da gente aprender um novo conteúdo. E aí, realmente, para te dar a indicação de que nós, Senhorente Carreira, somos o seu canal de empregabilidade aqui no YouTube, aqui em cima está passando um card onde eu te falo sobre as 10 principais perguntas em entrevistas de emprego que eu e pessoas à minha volta, entrevistadores, já fizeram e que podem te ajudar muito a se dar bem na entrevista. E aí, nesse vídeo, eu te falo quais são as perguntas e o que você precisa responder para se dar bem, logicamente levando a sua verdade em conta, e o que você precisa evitar, algumas armadilhas que realmente podem depor contra você, tudo bem? E para te dar a última evidência de que nós, Senhorente Carreira, somos o seu canal aqui no YouTube, aqui na minha frente agora, está passando um vídeo obrigatório onde eu te ensino a montar um currículo do zero e nele eu te dou um documento Word para você fazer download gratuitamente, tudo bem? Então, se liga aí, espero ter te ajudado, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!